Deus ou a ver ali no ecrã um versículo no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Nós vamos dar início hoje e irei concluir seguramente na próxima semana a respeito da origem dos problemas. Por que é que surgem problemas na nossa vida? Quando Deus criou o homem, e quando eu estou a falar do homem, estou a falar de Adão e Eva, certo? Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem para que o homem pudesse viver num ambiente de abundância, num ambiente de fartura, um ambiente de paz, um ambiente de segurança. Não era um ambiente de lazer, sabe? Muitas vezes nós pensamos que quando Deus criou o homem, e algumas pessoas até pensam que o trabalho é uma maldição. Não, o trabalho não é maldição. Quando Deus criou o homem, Deus deu tarefas ao homem, Deus deu trabalho ao homem, para o homem cultivar, para o homem cuidar, para o homem guardar. Portanto, Deus deu tarefas ao homem. Portanto, o trabalho não é maldição, o trabalho é uma bênção. Quando Deus deu trabalho ao homem, deu trabalho ao homem para que o homem pudesse manter o viver e o ambiente de toda a abundância. Por causa da falha do homem, o trabalho então tornou-se uma carga. E muitas pessoas trabalham única e exclusivamente para sobreviverem, não é porque gostem. Trabalham porque se não trabalham vivem na miséria. E então há pessoas que adulteraram o princípio do trabalho. Mas pronto, hoje também não vou estar a falar sobre isso. Mas quando Deus criou o homem, Deus criou de facto o homem para o homem viver feliz, para o homem viver saudável, para o homem se sentir realizado. Eu creio que uma das maiores felicidades no coração do homem é o homem sentir-se realizado, certo? Quando nós nos propomos fazer alguma coisa e quando concluímos, nós próprios ficamos, desculpem usar esta expressão assim entre aspas, vaidosos, porque nós conseguimos concluir aquilo que nos tínhamos proposto. Então, a realização pessoal também é algo que produz alegria, que produz gozo, produz entusiasmo e produz ânimo para nós continuarmos a nossa vida segundo o propósito de Deus. Deus tem um propósito para nós. E mais uma vez eu agradeço o vosso amém, mas eu vou repetir. Deus tem um propósito para a nossa vida. E seguramente o propósito de Deus para nós não foi alterado. O propósito de Deus quando criou o homem é o propósito de Deus que Ele tem para cada um de nós aqui nesta manhã e para todos aqueles que nos veem através da internet. É muito importante nós sabermos isto na nossa vida. Deus planeou, preparou, arquitetou o seu melhor para nós vivermos o seu melhor agora. Não é no dia de amanhã, é agora. É no dia que se chama hoje que Deus tem planeado para nós o seu melhor. Há bênçãos que Deus preparou para a nossa vida. E uma das suas bênçãos é nós podermos desfrutar de paz. Uma paz que garante um bom senso na nossa vida. No meio de aflições, no meio do mundo que vive seguramente em crise, em caos espiritual, emocional, um mundo que vive num caos económico, nós podemos ter paz. A paz que somente a garantia de que Deus está do nosso lado pode garantir. É uma garantia, estou-me a repetir, mas é a garantia. Deus está do nosso lado, isso é garantia de que nós temos paz. Não significa que não temos aflições, não significa de que não enfrentamos problemas ou dificuldades, mas significa que Ele está conosco no meio dessas dificuldades e isso garante a nossa paz. Isso é uma grande bênção. Nós já fomos abençoados com a paz de Deus. A paz de Deus produz tranquilidade, a paz de Deus produz segurança, a paz de Deus retira o stress, retira a angústia, retira as depressões. A paz de Deus traz-nos a tranquilidade, aquela tranquilidade interior que todo o ser humano necessita para poder viver neste mundo em verdadeira segurança. Também nós fomos abençoados com saúde física.
Já ouvimos nesta manhã que o poder estava em Jesus para ele curar, e não foi apenas naquela casa. Jesus está aqui hoje e ele está aqui com o mesmo poder para curar. Curar as suas necessidades espirituais, as suas necessidades emocionais, as suas necessidades físicas, as suas necessidades familiares, as suas necessidades económicas. Ele está aqui nesta manhã porque ele continua a ser o mesmo. E ele continua a ter o mesmo poder. E é o seu poder. Ouça bem, é o seu poder que pode transformar a nossa vida e trazer a solução que nós necessitamos. E é muito importante nós podermos entender isto, porque na sua presença e no seu poder há uma cultura celestial, há uma cultura divina. Nos dias de hoje, as pessoas querem a cultura do céu na terra, e nós queremos a cultura do céu na terra. O grande problema muitas vezes é que as pessoas que anseiam a cultura do céu na terra querem misturar a cultura da terra no céu. Aí é que está o problema. Nós necessitamos ter a cultura de Deus. E a cultura de Deus é de vida, a cultura de Deus é de saúde, a cultura de Deus é de paz, a cultura de Deus é de segurança, a cultura de Deus é de vitória. Olha, é vitória sobre a morte, é vitória sobre o pecado, é vitória sobre o inferno, é vitória sobre o diabo, é vitória sobre os demónios, é vitória sobre as circunstâncias. A cultura de Deus é uma cultura de vitória. Ele garantiu a nossa vitória. E nós queremos abraçar esta cultura. Nós não queremos negar esta cultura. E para nós abraçarmos esta cultura, nós necessitamos crescer no nosso conhecimento dela. Não é apenas ouvir falar, não é apenas saber que alguma coisa acontece, não. Jesus disse-nos para nós orarmos. E quando ele disse para nós orarmos, ele fez algumas afirmações interessantes. Ele disse: orai sem cessar para que não caiais em tentação, para que não caiam, para que não tropecem, para que não fracassem. Quando a tentação, quando a dificuldade chegar à vossa vida, orem, para que vocês tenham força para vencer. A oração é cultura do céu. Nós não podemos viver na terra sem orarmos. Pessoa que vive na terra sem oração é pessoa que vive na terra sem estar em comunhão com Deus. E isso garante fracasso. Mas nós queremos a cultura divina, que é uma cultura de vitória, que não está baseada na nossa força. Sabe, a oração é o lugar onde nós apresentamos as nossas incapacidades e recebemos a capacidade divina. Onde nós, como já foi dito aqui nesta manhã pela Débora, onde nós somos transparentes, onde nós podemos dizer: Deus, eu não sei o que fazer, eu já não consigo, eu ando às aranhas. E há situações na nossa vida que nos levam a este ponto, ou não? E é nessa altura que dizemos: meu Deus, eu não sei, mas eu vou fazer uma coisa. Eu vou colocar a minha confiança em Ti. Eu vou esperar em Ti. Eu vou descansar em Ti. E sabe uma coisa? A cultura da vitória vem e toma posse da nossa vida. Aleluia! É muito importante nós entendermos isto, que o plano de Deus, quando Deus criou o homem, também foi um plano de prosperidade. E quando falamos de prosperidade, muitas vezes as pessoas ligam a prosperidade a finanças. Também é finanças, mas deixe-me dizer que a prosperidade é muito mais do que finanças. Eu vou dizer-vos isto de todo o coração. Eu posso ter toda a saúde do mundo, mas se eu não tiver finanças, eu não sou próspero. Sabe porquê? Porque eu nem sequer tenho finanças para as minhas necessidades básicas. Tenho saúde, mas não tenho finanças. Mas eu também posso ter todas as finanças do mundo e se eu estiver doente também não sou próspero. Porque há coisas que as finanças não conseguem comprar. As finanças ajudam a ter saúde, mas as finanças não compram saúde. Então o que nós precisamos é ter a saúde, é ter as finanças, ter sabedoria, ter a direção de Deus, ter a orientação de Deus para nós podermos viver acima da média. E esse é o plano de Deus para nós. Como é que nós podemos ter isso na nossa vida? Nós precisamos de entender que para podermos ter essas coisas, nós necessitamos conhecer a Deus. Há uma deturpação muito grande nos dias de hoje a respeito daquilo que Deus é.
Há muitas pessoas que pensam que Deus é um Deus tirano, que Deus só está pronto para castigar, que Deus só está pronto para condenar, que Deus só está pronto para julgar. Há muitas pessoas que têm até aquela ideia de que quando nós falhamos, que Deus deixa de gostar de nós. Há pessoas que têm a ideia que quando há alguma coisa, alguma tragédia no mundo, isso é um ato de Deus. As companhias de seguro, e os irmãos tomem nota quando fizerem os vossos seguros, em letras muito pequeninas, nós estamos a fazer um seguro contra todos os riscos, sabe? Ou seja, para tudo aquilo que acontece. Mas as companhias de seguro têm lá letras muito pequenininhas que nós quase não conseguimos ver, excetuando os atos de Deus. São tremores de terra, são os ciclones, são os como é que se chama aqui? Os furacões, mas eu agora estava aquilo que vem lá do mar, como é que se chama? Os tsunamis, sabe? Isso o seguro já não cobre, porque isso é considerado um ato de Deus. Quanta ignorância há a respeito daquilo que Deus é? Deus é amor. Eu vou dizer-vos, Deus é amor. E o amor não envia tsunamis, o amor não envia terremotos, o amor não envia quedas, o amor não envia tragédias. O amor cobre, o amor ajuda, o amor transforma, o amor liberta, o amor engrandece, o amor levanta-nos. Aleluia! Nós precisamos conhecer Deus. E só se pode conhecer Deus de uma forma pessoal. Com intimidade, com relacionamento. Senão nós ouvimos de Deus, mas não conhecemos Deus. E em Oseias, o versículo que eu pedi para os irmãos abrir, capítulo 4, versículo 6, diz assim: o meu povo não está a falar de outro povo qualquer. Está a falar do povo de Deus. Diga lá, está a falar de mim. Eu, pelo menos, parto do princípio que nós somos povo de Deus. E os irmãos podem dizer, o pastor nunca falou tão acertado como agora. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Nos dias de hoje, e eu estou a falar para vós, povo de Deus, conhecemos tanta coisa. Eu costumo dizer isto na brincadeira, que há pessoas que conseguem saber os nomes de todos os automóveis, o nome de todos os artistas de cinema, mas nem sequer sabem os nomes do livro da Bíblia. É uma brincadeira, é uma comparação, mas infelizmente é verdade. Para conhecermos a Deus, nós necessitamos conhecer a palavra de Deus. Nós necessitamos conhecer aquilo que Deus diz. Nós necessitamos de conhecer aquilo que Deus é e que foi revelado e manifestado na sua palavra para nós. Há pessoas que conseguem ler o jornal, ouvir o telejornal ou teleproblemas, que é mais teleproblemas do que telejornal, e conseguem ouvir isso e passam o seu tempo a ouvir isso, nada de errado com isso, mas quando chega a altura de ler as Escrituras não tem 5 minutos por dia para ler a Bíblia. Ler a Bíblia é muito mais do que ler um romance. Ler a Bíblia é nós clamarmos a Deus para que o Espírito, que é vida, venha a nós, tome posse de nós, se apodere de nós, para nós podermos viver a vida de acordo com os princípios divinos. O meu povo, diz Deus, é destruído porque lhe falta o conhecimento. Eu costumo dizer muitas vezes, os irmãos irão ouvir esta expressão, muito mais vezes ainda no futuro, que a ignorância é mortal. Nós podemos ver um frasco de veneno e não saber o que é que o veneno faz, e se bebermos aquele frasco, a nossa ignorância mata-nos. Há muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas continuam a pensar que a palavra de Deus é apenas algo que Deus disse para cair nas boas graças. A palavra de Deus dá vida e a palavra de Deus também mata. Então nós necessitamos
de entender este princípio divino. A Bíblia nos diz que é a palavra de Deus que nos julga. Quando nós formos julgados, nós vamos ter uma bitola. E a bitola é a palavra de Deus. Ou seremos justificados, ou seremos condenados. E a palavra de Deus, ela é tão importante que Deus também deu importância à nossa palavra. E também diz que pelas nossas palavras, pelas minhas palavras, pelas suas palavras, também vai ser justificado ou vai ser condenado. Porque este Deus que é amor também é palavra. Então nós necessitamos conhecer a sua palavra. O que ele diz. Ter conhecimento dele. Guardar os princípios dele. Adquirir a cultura, ouça, adquira a cultura da palavra de Deus. Nós vivemos em dias em que muitas vezes as palavras não têm o seu real valor. E as pessoas dizem palavras por brincadeira. As pessoas dizem palavras só porque às vezes estão dentro de um contexto e soltam palavras. Mas nós necessitamos ter muito cuidado com a palavra. Há uma cultura divina. Ouça bem, há uma cultura divina. E se nós queremos verdadeiramente atrair o céu à terra, se nós queremos que o reino de Deus que está estabelecido no céu seja estabelecido na terra, nós temos que adquirir a mesma cultura. Alô? Então, nós temos que ter cuidado com palavras. Há expressões, e eu ouço os irmãos, e às vezes eu corrijo, pessoalmente, e nesta manhã nem sequer estou um pouco a criticar, estou a trazer ensino, estou a trazer a palavra para nós entendermos que há coisas que nós temos que deixar de dizer na nossa boca. Há uma palavra muito comum, por exemplo, que a grande maioria dos cristãos diz, Oxalá. Quem é que já diz aqui Oxalá? Diga, quem é que já... Os irmãos sabem o que é que significa Oxalá? É queira Alá. Cada vez que nós, como filhos de Deus, com a cultura do reino de Deus, estamos a dizer Oxalá, nós estamos a dizer que não é o nosso Deus que quer, é o Alá que quer. Alô? Então nós temos que deixar de utilizar essa palavra. Estava escondido ali o amém, não é? Há outras palavras. O adorar. Há vários irmãos que usam, e eu volto a repetir, eu não estou a criticar, hein? Estou a querer compartilhar. Nós temos que ter cuidado. A adoração é algo que é exclusivo a Deus. Ai, ai, ai. Quando eu como um bom prato de comida, às vezes ainda me sai, adoro isto. E quando eu digo isso, adoro nada, não adoro nada. Os irmãos sabem, porque nós precisamos ter cuidado com as nossas palavras. Seguramente todos nós falhamos nisso. Por isso estamos todos no mesmo prato. Hein? Ai, eu adoro isto, eu adoro aquilo outro. Ai, adoro fazer estas coisas. Nós o que é que vamos a dizer? Que nós amamos, que nós desejamos, que traz alegria ao nosso coração. Mas retira a palavra adoro, porque cada vez que nós utilizamos a palavra adoro para alguma outra coisa, isso chama-se idolatria. Para a semana eu vou falar sobre a idolatria, vou falar sobre feitiçaria, sobre magia, porque nós necessitamos de entender que essas coisas atraem problemas à nossa vida. No próximo domingo eu irei falar sobre isso. Mas hoje eu quero criar o fundamento para nós podermos edificar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. No Salmo 119, verso 130 diz assim, a exposição das tuas palavras dá entendimento ao simples. A exposição das tuas palavras. Nós devemos expor-nos à palavra de Deus. Meus irmãos, nós passamos provavelmente 8, 9, 10 horas durante o dia com outras pessoas e estamos expostos à palavra de toda a gente. À palavra dos colegas, à palavra dos amigos, à palavra das pessoas que vão no autocarro ou no comboio. Nós estamos expostos a tantas palavras. Muitas dessas palavras são de crise, são de derrota, são de miséria, são de condenação, são de incapacidade.
É pedir muito gastar 10, 15 minutos por dia para nos expormos à palavra de Deus? E os irmãos dizem, opa, então, mas se nós estamos tanto tempo expostos às outras palavras, 15 minutos chega. Porque a palavra de Deus é mais poderosa do que qualquer outra palavra. Então, se nós estivermos expostos à sua palavra 15 minutos, não apenas para ouvir, mas para guardar e para cumprir, eu garanto que essa palavra vai ser muito mais eficaz, muito mais poderosa para trazer salvação à nossa vida, para trazer livramento, para trazer proteção, para trazer segurança, inclusive a todas as palavras más que forem lançadas contra nós. Exposição da tua palavra. Exponha-se à palavra de Deus. Abra-se à palavra de Deus. Deixe que a palavra de Deus tome lugar na sua vida, meu irmão. Estuda a palavra de Deus. Leia, sabe, 5 minutos por dia. Eu vou dizer, é muito simples. 5 minutos por dia, ler 3 capítulos da Bíblia por dia. 5 capítulos da Bíblia ao domingo, o irmão lê a Bíblia toda durante o ano. Daqui a 20 anos o irmão vai, uau, já li a Bíblia 20 vezes. Mas os irmãos sabem, há cristãos há 20 anos que nunca leram a Bíblia nenhuma vez só. Porque alguns habituaram-se a ter a Bíblia na mesinha de cabeceira. Eu não vou dizer mais nada, que vocês já perceberam tudo. Esta é uma igreja fantástica, esta é uma igreja de sábios, gente sábia. Graças a Deus. Podemos ir embora, porque vocês já sabem. Estabeleça o hábito de ler a Bíblia. Ah, pastor, sabe, eu sei que há muitos afazeres, eu sei. E eu vou-vos dizer uma coisa. Os irmãos não sabem a luta que o pastor tem. Porque como pastor... Zé, olha que esta é importante. Tá? Como pastor, isto é só para mim e para ti, que eles não precisam de saber. Às vezes somos tentados só a ler a Bíblia porque temos que pregar. Só porque temos que pregar, só porque temos que ministrar e fazemos da leitura da Bíblia trabalho. Adquirir conhecimento. Mas a leitura da Bíblia é intimidade. Intimidade. Por isso já compartilhei aqui com os irmãos e reparei que alguns ficaram meio chocados quando eu digo que no meu tempo de férias eu leio o jornal A Bola e só leio os provérbios do dia. É a leitura que faço da Bíblia. Meu tempo de férias é mesmo um tempo de férias. Leio o jornal A Bola. De vez em quando recordo, porque já não há bola, quando vou lá. Jornais desportivos. Sabe porquê? Porque depois de ler os jornais desportivos, alguém quer vir discutir comigo aquilo que eu li e não percebi nada. Porque eu leio, não estou a gastar cabeça. Estou a ler. É para pensar noutras coisas. Aí, sabe, o que é que... Foi golo, não foi golo, foi penal. Fiquei lá saber disso. Quero que o Benfica ganhe. O resto é conversa. Sabe porquê? Porque nas férias, o meu tempo de concentração é para eu ler 1 minuto a Bíblia. Mas eu, quando leio o capítulo do dia, eu estou a pensar naquilo que estou a fazer. O que é que aquilo transforma, enche, produz a sabedoria ao meu coração, porque nas férias também preciso de sabedoria. A palavra de Deus traz sabedoria à nossa vida. Oséias capítulo 6, muitas vezes nós citamos Oséias capítulo 4, verso 6, mas este versículo é extraordinário. Oséias 6, versículo 13 e versículo 6 é assim: conheçamos, diga comigo, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isto não é um dia. Conhecer a Deus não é um dia.
Não é alguém que nos é apresentado e nós temos muito prazer em conhecê-lo. Há pessoas que nós conhecemos e nunca mais vimos na vida. Certo? Mas conhecemos. Mas a instrução de Deus para nós é: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Pois eu, verso 6, pois eu quero misericórdia e não sacrifício. Diga comigo, conhecimento de Deus. É o que Deus quer, conhecimento de Deus. Diga lá, conhecimento de Deus. Mais do que holocaustos. Aquilo que eu estava a dizer aos irmãos, muitas vezes pode atingir a vida de pastores, que é um holocausto, é um serviço, é um afazer, é uma prática. Mas Deus não quer isso. Deus quer intimidade, relacionamento. O nosso Deus não é um Deus de sacrifícios. O nosso Deus não é um Deus de holocaustos. O nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de graça, é um Deus de paz, é um Deus de intimidade. Intimidade, é um Deus de relacionamento. E a Bíblia diz-nos lá no Salmo que Deus revela os seus segredos àqueles que lhe são íntimos. Os segredos de Deus não andam por aí. Os segredos de Deus são revelados por Deus àqueles que têm intimidade com Ele. A importância de nós estarmos ligados a Deus. A importância de ouvirmos Deus, de recebermos de Deus, irmãos, de crescermos no nosso conhecimento de Deus. E eu vou dizer-vos, quando nós crescemos no nosso conhecimento de Deus, nós começamos a anular muitas tradições que nós aprendemos na vida. Eu conheço cristãos que ainda nos dias de hoje, quando está na passagem do ano, usam cuequinhas azuis, porque dizem que isso dá a bênção. Comem as 7 passazinhas, porque aí é que está a bênção. Os irmãos estão-se a rir. Eu conheço. E os irmãos dizem, como é que o pastor sabe andar lá a levantar a saia? Não, as pessoas falam. As pessoas dizem, já compraste as cuequinhas azuis? São as pessoas que falam. E tem que se comer 7 passas. Senão o ano que entra já está tudo estragado. 12. Aí é 12. Oh, essa é outra versão. 12. É uma para cada mês. Ora, está vendo? Os irmãos percebem. Mas sabe uma coisa? Há cristãos, povo de Deus, que faz isso. Não, eu tenho que entrar no ano com o pé direito. Coitados dos canhotos, têm que fazer um sacrifício. Eu poderia falar aqui muitas outras coisas, irmão, mas é como os trevos de 4 folhas. Uau, encontrei um trevo de 4 folhas. Olha, estou cheio da sorte. A sorte não faz parte da vida do cristão. O favor de Deus faz parte da vida do cristão. A graça de Deus faz parte da vida do cristão. A sorte não. Porque se há sorte, também há azar. Alô? E na vida do cristão não há azar, há bênção. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, há bênção. Há favor. A palavra de Deus, meus irmãos, guardem isto no vosso coração. A palavra de Deus é a ferramenta que o Espírito Santo de Deus utiliza para o nutrir, para edificar, para fortalecer o nosso ser. Seguramente há pessoas aqui que já comeram sem fome. Quem é que já comeu aqui sem fome? Mas comeram. Seguramente há pessoas aqui que já comeram sem ter gosto, sem ter sabor. Mas comeram. Porquê? Porque sabiam que isso ia fortificar o seu corpo. Eu vou-vos dizer, podemos ler a Bíblia mesmo sem ter fome. Podemos ler a Bíblia mesmo sem entender. Os irmãos sabem o que acontece com o vosso pastor. Às vezes estou a ler a Bíblia e digo, hoje não percebi nada disto.
Os irmãos sabem porque é que eu uso esta? Porque esta é que sabe muito. Eu tenho lá dezenas de Bíblias em casa que eu leio, mas esta é que eu gosto. Sou um tradicionalista tremendo. É desta mesmo que eu gosto. Que esta está escrita, esta está arriscada, há versículos que eu já não sei onde é que, se é nos Salmos, se é nos Provérbios, mas eu sei que está neste lado da Bíblia, arriscado por este lado, e eu vou ver todos aquele lado. Ah, encontrei, estavas aí, encontrei. Hã? Os irmãos sabem, esta está cheia de papéis, informações, sabedoria. Esta Bíblia é cheia de sabedoria. Uma vez alguém perguntou-me assim: Paulo, tu estás sempre pronto para pregar? Eu disse: eu estou. Nem sempre estou pronto para trazer a palavra certa, mas para pregar estou. Alô? Porque para pregar, mal seria, depois de tantos anos, eu não saber pregar em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Agora, a palavra certa ouve-se debaixo da intimidade, da presença, da comunhão e do relacionamento. Essa é que é a palavra que eu quero. E na nossa vida pessoal é assim também. Nós podemos falar muita coisa, mas uma palavra às vezes é mais eficaz, é mais poderosa do que muitas outras palavras. Ponha a palavra de Deus no seu coração. A Bíblia diz que toda a palavra, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça, diga comigo, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. Amém. Amém. Nós somos preparados para fazer o que quer que seja quando nós assimilamos a palavra de Deus, quando guardamos a palavra de Deus, quando pomos a palavra de Deus. Olha, quando nós amamos a palavra de Deus. Eu já disse aqui mais que uma vez que há dias, né? Todos nós temos uns dias de ternura, mais do que outros, não é? Os casados, sobretudo, podem confirmar isto, não é? Os namorados não, são todos os dias ternurentos. Mas os casados, né? Olha, eu estou aqui e neste momento eu nem sinto que sou casado. Mas eu sou casado. Se os irmãos chegarem, pastor, o pastor está casado, eu disse, eu estou. O que é que o pastor sente? Nada. Percebem onde eu estou a querer chegar? Mas este livro é um livro que nós precisamos amar. E há alguns dias eu vou-vos dizer, lá em casa eu agarro... É sério. Eu digo, este pastor é mesmo coitado. Olha, coitado. É uma palavra que deve sair do nosso vocabulário. Nós não somos coitados. Alô? Não há nenhum coitado aqui. Ainda pode haver um coelho levantado, ainda está bem. Agora um coitado, não. Agora levantado está bem. Alô? Agarre na sua Bíblia. Declare coisas boas da sua Bíblia. Eu, às vezes, eu faço coisas que sou eu que faço. Ninguém mais tem que fazer, mas eu faço. Eu digo, esta é a minha Bíblia. E eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E eu posso fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. E os irmãos dizem, pastor, olha, faz coisas assim disparatadas. Mas sabe, quanto mais eu confesso, mais capacidade eu tenho. Amém. Oh, eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou santo, eu sou justo, eu sou próspero, eu sou abençoado todos os dias da minha vida. Eu sou a imagem de Deus. Eu sou. Tudo que a Bíblia diz que eu sou. O que é que o irmão é? Eu esperava que vocês dissessem o que a Bíblia diz que eu sou. Amém? É o que nós somos. Então nós necessitamos encher o coração, guardar a palavra no nosso coração, saber aquilo que Jesus disse, aquilo que Jesus falou, aquilo que Ele explicou, é o que nós temos que saber.
Na sexta-feira estivemos a falar aqui um pouco sobre princípios que aprendemos no Monte da Transfiguração. Eu desafio esta igreja a vir à sexta-feira. Aprendemos muita palavra de Deus à sexta-feira aqui. Princípios que aprendemos no Monte da Transfiguração. Um dos princípios que vinha da lei é que quando havia alguma manifestação de Deus, as pessoas ficavam com medo, porque a seguir eles experimentavam morte, experimentavam tragédias, experimentavam o abrir da terra e as pessoas eram engolidas vivas, experimentavam lepra. Mas no Monte da Transfiguração, quando houve aquela manifestação sobrenatural e a nuvem encheu aquele lugar, a primeira palavra que Jesus disse aos discípulos que ficaram com medo é: não temam. Na presença de Deus não precisamos de temer. Na presença de Deus há transformação, há vida, há glória. E eu não vou estar a repetir a mensagem de sexta-feira, mas eu estou sentindo no meu coração dizer-vos a vós. A Bíblia nos diz que quando eles levantaram, diz a Bíblia, a ninguém viram, senão Jesus. A ninguém viram, senão Jesus. Moisés e Elias já tinham ido, mas ali estava Jesus, estava Pedro, estava Tiago e estava João. Quando João abriu os olhos, diz que a ninguém viu, senão Jesus. Quando Tiago abriu os olhos, diz que a ninguém viu, senão Jesus. Quando Pedro abriu os olhos, a ninguém viu, senão Jesus. Que grande lição. Quando nós abrimos os olhos e olhamos para o Nuno, para a Paula, para a Astrid, a ninguém vemos, senão Jesus. A ninguém vemos, senão Jesus. Quando nós experimentamos a transfiguração, a renovação das nossas vidas, a ninguém vemos, senão Jesus. Que nível de maturidade nós podemos olhar uns para os outros e deixarmos de ver a pessoa em si, mas ver a pessoa que está em si. Que possamos aprender a olhar uns para os outros e a vermos Jesus. Jesus tem defeitos? Jesus tem alguma coisa para ser criticado? Então, quando olhamos para o nosso irmão, nós não olhamos para defeitos, nós não olhamos para o nosso irmão para criticar, porque nós vemos Jesus no nosso irmão. A importância de crescermos. E isto vem por conhecermos a Deus. Isto vem por conhecermos a palavra de Deus. Isto vem por aplicarmos a palavra de Deus ao nosso coração. Amém? E eu vou ficar por aqui. Eu tinha ainda mais coisas para vos falar, mas depois nós vamos falar isso no próximo domingo. A importância de nós vivermos de acordo com a palavra do Senhor. A palavra é vida. A palavra é eficaz. A palavra é poderosa para nos salvar, para nos libertar, para nos curar, para garantir a nossa vitória, para garantir a vida eterna. E olha, vida eterna não é a vida do além. A vida eterna é a vida que nós vivemos agora na carne. Isso é vida eterna. Porque a vida que agora vivemos na carne não é nossa, é a vida de Jesus em nós. Abraça esta cultura. Muda a sua linguagem. Ouça bem, mude a sua linguagem. Para ganhar os seus colegas de trabalho não precisa dizer as mesmas asneiras, os mesmos disparates e falar da mesma maneira como ele fala. Para ganhar os seus colegas de trabalho, mude a sua linguagem. Seja diferente. Eu vou dizer-lhes no início, se calhar eles vão dizer, olha, este é mania que é santinho de pau carunchoso, se calhar vão chamar-lhe religioso, se calhar vão chamar-lhe que tem mais mania que qualquer outro, se calhar vão dizer qualquer coisa. Olha, isso faz-me lembrar uma ocasião, estava a falar com uma pessoa da minha família.
E aquela pessoa da minha família, depois de perder a argumentação, virou-se para mim e disse assim: ó Paulo, tu tens a mania que és melhor que os outros. E eu levantei a mão e imediato foi assim um reflexo. Espera aí, eu não tenho a mania, eu sou. Porque quando nós temos a consciência de que aquilo que estamos a dizer é melhor do que aquilo que os outros têm para nos apresentar, então nós somos. Falo de todas as coisas, porque nós somos pessoas que vivemos neste mundo. Amém. Jesus não orou para Deus nos tirar do mundo. Deus disse, eu não peço que Jesus orou e disse, eu não peço que os tires do mundo, mas eu peço que os livres do mal. Nós vivemos neste mundo, nós não ficamos desantificados só porque ouvimos uma asneira ao nosso lado. Alô? Alguém pode ir ao nosso lado, podemos ter um colega de trabalho e o homem em 10 palavras diz 20 asneiras. Nós não morremos por causa disso. Agora, nós podemos é manter a nossa postura e não entrar no mesmo jogo dessa linguagem. Amém, amém e amém. E diga assim, o pastor está mesmo a falar para mim agora. Eles podem contar uma vida negativa, podem contar os problemas que eles têm, as dificuldades que eles têm. Sabes lá, este fim de semana, foi um fim de semana horrível, 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 horrível. Eu tive isto, tive aquilo, tive aquilo outro. Quer ser junto com ele? Diz, olha, eu também passei uma noite horrível, toda a noite de cama. Não precisa de entrar no jogo dos outros. Tive tantas dores de dentes. Sabes lá, eu tive dores de dentes e dores de cabeça. Porque as pessoas querem se identificar com os outros. Vai fazer uma visita ao hospital. E está lá uma pessoa com um cancro. E nós olhamos para a pessoa com aquela cara assim, estás mesmo para morrer. Olha, tenha bom ânimo. A minha sogra morreu disso. Tinha que ser a sogra, né? Porque senão eu também mal parecia, né? Não se identifica a pessoa na doença. Identifique-se com a pessoa, com a cultura que tem. A pessoa já sabe que tem um cancro. Ouça, cancro, sabe o que é cancro no grego? É demónio. Por isso é que em português se diz cancro maligno. Sabia disso? No grego, no original grego, a palavra câncer é demónio. Então, se nós estamos a enfrentar, ou estamos diante de uma pessoa que está a enfrentar uma ação demoníaca, nós não participamos nisso. Nós damos vida, nós damos saúde, porque Jesus veio para libertar de todos os demónios. Espirituais, emocionais, físicos, mentais, familiares. Mas para isso nós precisamos estar cheios da palavra. Porque é a palavra que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra é o poder de Deus. Diga comigo, o poder de Deus. Quem é que crê que Deus tem todo o poder? Quem é que crê que Deus é capaz de todas as coisas? Mas olha, não fique só por aí. Porque quando conhecemos a Deus, Deus transfere a responsabilidade para nós também. Porque cremos nele. Para vós, nada será impossível. Porque cremos nele, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Não fica a pensar que é tarefa de Deus. É sua, é minha, é nossa. Pelo conhecimento que nós temos de Deus. Vamos ficar em pé.